Oi, tudo bem? Eu sou o Henrique, eu já tenho esse canal aqui já faz um tempo, só que eu fiquei meio sem interesse, sem vontade de postar, e eu decidi que agora eu tô com interesse em postar vídeos sobre música. Então, para falar sobre música, eu achei uma ideia bacana eu comentar a partir dos discos da minha coleção. Eu coleciono CD, coleciono vinil, principalmente na verdade o vinil, e também coleciono fita cassete. Fita cassete é bem pouca coisa, mas eu também coleciono. E eu senti essa vontade de falar sobre música porque é um assunto que eu gosto muito e é um assunto que eu não tenho muitas pessoas para conversar sobre isso, assim, sabe? Sobre os discos que eu gosto. Então eu achei uma maneira bacana de passar aqui para esse canal, contar opiniões sobre discos, contar algumas histórias, mas trocar uma ideia sobre o disco no final das contas. E responder os comentários da pessoa que está assistindo, ou seja, você. E o disco que me deu essa vontade, que eu falei, pô, cara, tenho que falar, é esse disco aqui. É o Micro, do Maurício Pereira, essa aqui é a edição em vinil, que saiu há pouco tempo. Esse disco já saiu faz alguns meses, e desde que saiu, desde a primeira vez que eu escutei, eu senti uma vontade de falar sobre ele. Eu falei, cara, eu quero gravar um vídeo, eu quero escrever um texto, eu tinha um monte de ideias de como que eu ia abordar esse disco. Eu estava pensando em fazer um Instagram e colocar textos lá, mas eu decidi que a melhor maneira mesmo era fazer vídeo. E os vídeos eu não vou ficar cortando, não vou ficar editando. O vídeo pra mim aqui é uma ideia de ser direto, ser informal. Eu não quero ficar, nossa, tenho que ficar pensando cada palavra, cada ideia, cada história. Não, é um intuito de ser informal, sem muita... Sim, se você tem interesse de ver o vídeo sobre esse assunto, eu imagino que não vai fazer muita diferença eu ficar cortando ou usando a melhor palavra, ou, nossa, não posso respirar. Então, vamos ser direto aqui, vamos ficar sem enrolação. Mas beleza. Esse disco aqui, antes de eu falar sobre ele, eu queria contar um pouco sobre a minha história assim com a discografia, com a música do Maurício Pereira. Seguinte, em 2016, cara, 2015, 2016, eu comecei a gostar muito de uma banda chamada O Terno, que é composta pelo Tim Bernardes e o Biel e o Peixeira no baixo, beleza, tranquilo. E eu fui muito assim escutando a banda e fui pesquisando sobre os integrantes e eu descobri que o Tim Bernardes, que é o cantor, tem um pai também, tem um pai, que é o Maurício Pereira, que também tem uma discografia maneira. E aí eu fui escutar, fiquei interessado, fiquei curioso para ver como que era, como que soava assim o pai do Tim Bernardes, e eu me deparei com o Maurício Pereira. E eu fui escutando assim os discos, as músicas, e foi uma coisa que eu falei, cara, esse cara é muito diferente, cara. Ele é um cara que você escuta e fala, ele é diferente do que eu já escutei, ele tem um jeito de cantar, um jeito de escrever as letras que é diferente das outras músicas que eu gosto. Então eu comecei a ficar muito interessado pela obra dele e comecei a cada vez mais consumir os discos e ver entrevista, qualquer coisa que envolvia o Maurício Pereira, eu fiquei muito assim, bem aficionado assim. Até que em 2018 ele lançou esse disco aqui, que é o Outono no Sudeste, e ele foi fazer a turnê. E um dos shows foi na minha cidade, que é Limeira, interior de São Paulo. E eu fui lá ver o show, falei, cara, vamos ver como que vai ser, porque o Outono no Sudeste é um disco que pra mim é, cara, espetacular. É um dos melhores discos, assim, da década passada da música brasileira, assim, pra mim é uma coisa que eu acho que merecia um pouco mais de atenção por parte do público, da crítica, de todo mundo, assim, é um disco que, claro, não é o super underground, mas é uma coisa que deveria ser mais comentada, na minha opinião, assim. E eu fui no show com uma bela expectativa, porque esse disco aqui que eu tô falando, ele é muito bem produzido, assim, ele tem, cara, uma banda, assim, completa, tem metais, tem bastante coisa rolando, tá? A ficha técnica tem bastante instrumento. E eu tava curioso como que ia ser o show. Conclusão, cheguei lá, tinha o Maurício Pereira e o Tonho Penhasco, que é o guitarrista desse disco aqui. Que inclusive já é guitarrista do Maurício Pereira faz muito tempo. Não do Maurício Pereira, mas que faz parte da banda do Maurício já faz bastante tempo. Faz em torno de uns 20 anos que os caras já estão nessa daí. E eu falei, cara, como que vai ser esse show só os dois, assim? Não vai ter mais nada além disso, assim? Não vai ter uma bateria, não vai ter um contrabaixo. Vamos ver como que vai ser. Cara, o show basicamente foi Maurício cantando,
tocando o saxofone e o Tonho Penhasco fazendo a parte das guitarras. E por incrível que pareça, esse show assim me surpreendeu muito, cara. Eu tava assim com uma expectativa bem alta, só que conseguiu superar a minha expectativa, assim, porque, cara, era acho que junho de 2018, foi um show numa hamburgueria vegana aqui da cidade, então foi uma coisa meio aleatória, assim, sabe? Um show bem pequeno, assim, não tinha nem palco, era praticamente assim, um quintal, tá ligado? Tipo assim, público de pé sentado e o Maurício Pereira e o Tonho tocando, e não tinha assim nada que dividir, era assim, você passava do lado os caras tocando ali, era como se tivesse sido na hamburgueria e tivesse uma banda tocando, só que era o Maurício Pereira. E foi uma experiência muito legal de ver como que o Tonho e o Maurício conseguiram adaptar essas músicas que são bem mais produzidas para uma coisa mais crua, assim, uma coisa mais de estrada, uma coisa de guitarra e voz, coisa mais sem muita produção mesmo. E eu fiquei maravilhado, cara. Eu fiquei assim, nossa, cara, tem que ver mais shows desse cara. E aí, em 2019, eu vi 2 shows do Maurício Pereira, que foi um em Campinas, que era com a banda já, então já tinha bateria, já tinha, pô, todo mundo tava lá. Era como se você estivesse vendo o disco ao vivo, tipo assim, vamos dizer, escutando com a mesma fidelidade, assim, era bem bacana escutar. E também vim em São Paulo, inclusive no dia da estreia do disco, assim, do show de estreia do Outono no Sudeste. Se eu não me engano, foi em 2019. Eu tô em dúvida se eu tô falando besteira, se foi em 2018, mas eu acho que foi em 2019 também esse show. E foi, assim, desses 3 shows que eu vi, o show que mais marcou assim, no meu coração foi esse show menor do Maurício Pereira. E eu fiquei, cara, pô, que pena que não tem muita gravação disso. Pode até ter gravação, mas não é aquela gravação, uma fidelidade, uma coisa que você vai poder escutar depois, não foi num programa, então eram gravações amadoras, assim, pessoal com celular e tudo mais. Então, fiquei um pouco assim, pô, isso não vai ficar registrado. Até que teve a pandemia e tudo mais, né? E começou a rolar uns boatos, assim, o Maurício começou a falar umas coisas, assim, de um disco de regravações, assim, de refazer as músicas, assim, de releitura que fala, né? E aí eu fiquei muito curioso pra ver o que ia sair disso daí. No final das contas, quando ele anunciou que seria essa ideia do Outono Micro, porque os shows que ele fez assim com o Tonho e ele só, ele chamava de Outono Micro. Quando ele falou que ia ter um disco que era releituras de outras músicas, inclusive as do Outono no Sudeste, nessas versões assim, eu fiquei, cara, falei, mano, vai ser maravilhoso esse disco assim. A minha expectativa já foi lá em cima, porque era o que eu tinha falado, eu tava muito assim, meio triste em ter essa parte da história ter se perdido assim, sabe? E aí, cara, quando esse disco aqui saiu, pra mim foi uma coisa que eu vou te falar. Cara, sabe, o repertório é um repertório muito assim, digamos, mais underground, assim, não é aquela coisa que vai tocar as músicas mais famosas do Maurício. Então foi muito legal porque tem músicas aqui que eu não conhecia, tá ligado? Tipo assim, vamos dizer, tem músicas, a maioria das músicas do Maurício eu conheço, mas tem algumas aqui, principalmente desse disco aqui que eu tenho, que é o Pra Onde Que Eu Tava Indo. Esse disco aqui passou um pouco batido pra mim, assim, sabe? E nesse disco aqui no Micro tem regravações. Então, assim, inclusive mostrando aqui como que é o disco aberto, ó. Inclusive tem autógrafo, que o Maurício autografou, que eu comprei numa certa data lá do lançamento e ele autografou o disco. E assim, tem bastante música bacana, só que as que eu mais gostei foram as músicas que eu não conhecia. Então, para comentar sobre o disco em si, sobre as músicas, sobre as faixas, eu acho que a melhor maneira é fazer uma espécie de faixa-faixa. Contar, assim, vamos seguindo. Primeiro, uma coisa que é legal de comentar é que no vinil, o Maurício ele alterou a ordem das músicas. Eu não sei exatamente se foi a ordem do Maurício que decidiu mudar, ou se foi pela necessidade do vinil não suportar as faixas. Eu não sei, cara, o que aconteceu para isso acontecer, mas eu achei interessante, porque como eu já tinha escutado bastante no streaming, quando eu fui escutar no vinil deu aquela mudança. Eu acho bacana quando isso acontece. Primeira música do lado A é Fugitivos, que é uma música que tá aqui nessa que eu tinha comentado, que é do Pra Onde Que Eu Tava Indo. Eu não me lembrava dessa música, sinceramente. É a 11ª música, então é bem no finalzinho do disco já, tem 12 músicas.
Eu não tava botando, não lembrava dessa música, assim, eu só sei que na hora que começou o disco ali, eu falei, Fugitivos, cara, eu não sei que música que é essa, cara. Aí eu escutei, eu falei, cara, que música maravilhosa, cara. E aí eu fui escutar a versão de estúdio, a versão do disco original, e vou ser bem sincero, cara, a versão do Micro pra mim é muito superior, assim. A versão original, não sei, não tem a mesma pegada, assim, acho uma música meio, parece meio estranha, assim. Claro que com todo respeito ao Maurício, assim, sabe? Mas, assim, é uma música que não me atingiu tanto quanto quando eu escutei no Micro aqui. No Micro eu falei, cara, essa música eu quero escutar direto. Essa aqui, se fosse só essa versão que eu tivesse pra escutar, seria uma música que pra mim acho que passaria batido. Uma música que não, não me agrada, assim, a ponto de vou colocar pra escutar. Tanto que eu escutei uma vez e nem fiquei escutando de novo. E é uma música, cara, que já começa com o sax, começa com um riff de guitarra, na verdade, e entra o saxofone do Maurício. Fica mais ou menos, acho que 1 minuto, assim, sem voz, meio que nessa introdução, e acho que só esse comecinho já diz muito como que o disco vai soar. Você já é meio que você é transportado para uma dimensão de, olha, esse disco aqui é como se você estivesse sentado aqui num bar e os caras estão tocando ali. Isso aqui é meio que para você já entrar na experiência, assim, sabe? Eu gostei muito, assim, da faixa, não tem muito a comentar também. Não adianta tentar segurar o choro. É uma outra música, cara, que eu não sei se... Não, também é desse disco aqui. É outra música que eu não conhecia. Eu já tinha escutado o disco, óbvio, eu tenho CD, tá ligado? Só que é outra música que também, pra mim, a versão original não bateu tão legal quanto a versão do Micro. E eu acho que é legal também nas versões aqui do Micro é que você consegue prestar muito mais atenção na letra. Tem músicas originais aqui do disco que você não conseguia entender muito bem o que o Maurício estava dizendo, muito instrumento. E aqui, como é uma coisa mais crua, você consegue escutar melhor a voz e também prestar mais atenção na letra que está acontecendo. Essa Não Adianta Tentar Segurar o Choro é uma das que eu mais gostei do disco. A próxima, terceira faixa, é Panilete, que está nesse disco aqui, que é o Mergulhar na Surpresa, que talvez seja meu disco favorito do Maurício. É um disco que pra mim, cara, é diferente, assim, sabe? É outro tipo de disco que você fala, cara, o cara tava muito afiado nessa época aqui. E essa música Panilete é uma das minhas músicas favoritas do Maurício Pereira. Inclusive, quando teve o show em 2018, que eu fui ver na hamburgueria e tudo mais, era uma música que eu não conhecia dele. E na hora que eu escutei, eu falei, cara, essa música é simplesmente incrível. Aí foi uma música que já entrou direto pra minha playlist e eu comecei a escutar bastante. Porque eu acho a letra muito interessante, eu gosto do som do piano que tem na versão original. É uma coisa bem assim... Cara, é tipo de música que você escuta e fala, pô, isso é diferente. Se você que está escutando, tá vendo esse vídeo aqui, nunca escutou essa música, vai fundo que você não vai se arrepender. E a quarta faixa, cara, é a Outono no Sudeste. Que, não precisa nem falar, tá no Outono no Sudeste. Inclusive, também abri aqui e mostrar o disco pra vocês, já que eu tô mostrando. A contracapa aqui, não sei se eu tinha mostrado. E é meio a mesma pegada do Micro. As letras e tudo mais. Bacana. Esse aqui não tá autografado, não. Uma hora a gente consegue autógrafo. Beleza. Essa Outono no Sudeste é uma música que no disco original é uma coisa assim, bem focada na guitarra. Então, quando você escuta a versão no Micro, não tem uma diferença muito grande, mas é bem legal se você escutar essa versão também para dar essa sensação de mais coisa assim de pé na estrada, uma coisa mais crua mesmo, não tem muito o que dizer assim. E essa daqui é uma das minhas favoritas do Maurício Pereira, do disco de... Cara, essa música é maravilhosa. Essa música, se você não escutou nada do Maurício Pereira, pode começar por essa aqui, que é uma... Que, cara, maravilhosa. E a quinta faixa é Um Teco Teco Amarelo em Chamas, que é uma música, cara, que tá lá no Pra Marte, que acho que é de 2006 ou 2007 esse CD. Eu não tenho aqui, é um dos poucos que tá faltando na minha coleção. E é uma música que, pra ser sincero, a versão original já conhecia bastante, já tinha escutado bastante. Só que, cara, era uma música que eu não me descia muito bem, assim, sabe? E assim, escutando essa versão aqui, é uma coisa que você percebe que o Maurício tentou dar uma mudada bem assim na cara. Nem parece muito a mesma música,
Mas assim, essa releitura fez com que a música crescesse muito no meu conceito. Inclusive, falando mais de releitura, a Panilete, eu acabei não comentando muito sobre a versão aqui do micro, é uma versão totalmente diferente, cara. Enquanto na versão de estúdio é no piano, aqui é uma coisa mais assim, cara, eu não sei te explicar muito bem, mas é totalmente diferente. É uma coisa, parece um pouco meio caribenha, sabe? Uma coisa meio do Caribe, assim, uma música totalmente diferente, assim. Eu adorei essa versão. Assim, não vou dizer que supera a original, porque acho que a original tem uma coisa mais sentimental pra mim, mas é uma música maravilhosa, assim. E, inclusive é engraçado que essa música, essa Panilete, o Maurício diz que escreveu essa música com o Tim Bernardes no colo. Foi uma coisa que nessa época ele estava cuidando do Tim e essa música veio e ele escreveu, assim. A última música do lado A é Pra Onde Que Eu Tava Indo, que obviamente está nesse CD aqui, que inclusive esse aqui tá autografado, cara. Esse aqui foi autografado em 2018 quando eu fui no show. Essa Pra Onde Que Eu Tava Indo, cara, é minha favorita desse disco aqui. Assim, é uma música que não muda muito também da versão original. Maneiro, assim, é uma letra que é interessantíssima de você tá prestando atenção, você tá escutando e você fala, cara, como que o Maurício pensa em umas coisas assim, sabe? Umas coisas tipo... Cara, escuta a música, cara. Você vai entender. Se eu falar que não vai fazer tanta sentido assim. E a gente parte pro lado B, que começa com Anda Seca, que é outra música que eu não conhecia, assim, Maurício, que deve estar nesse disco aqui. Tá, nesse disco aqui. E é a mesma sensação que eu tenho, cara. A versão do micro supera muito a versão original e é uma música que é a música mais gostei do disco também. A Não Me Incomode, que é a segunda do lado B, tá no Outono no Sudeste. E essa música, eu vou te falar a verdade, cara. Era uma música que eu gostava, assim, no disco original, só que eu nunca tinha conseguido entender muito bem como eles falavam. É uma letra que ele fala tão rápido e tem tanto instrumento acontecendo que eu não consigo entender. E aí, cara, passou batido por mim anos escutando essa música e só agora eu fui escutar e falei, cara, entendi do que ele tá falando, entendi qual que é a pegada da música, qual que é a letra, o que que tá acontecendo. E é uma música que cresceu muito no meu conceito, talvez seja a minha favorita. Essa e Fugitivos são as duas que, assim, eu posso colocar no top, assim, cara, é muito legal essa música. Essa aqui é uma letra que não faz muito, sabe? Você tá escutando e você fica assim, cara, como que ele pensou nessas ideias? Tipo, não me incomode, né? Cara, é legal pra caramba. Escute essa música também. Aí a gente parte pra Um Dia Útil, que tá no Mergulhar na Surpresa, e a versão original é bem piano e voz, e é uma música com um riffzinho assim no piano, que é bem... é uma pegada assim muito minimalista. E quando passaram aqui pra esse disco, fizeram uma outra versão mais assim, parece uma coisa meio de acampamento, assim, parece que você tá numa fogueira, assim, tá o Tônio tocando uma guitarra e o Maurício cantando. Então, assim, é uma coisa bem diferente, assim, sabe? Eu não tava esperando isso quando eu fui escutar. Eu falei, cara, como que eles vão passar? Porque eu não consegui me lembrar como que foi essa versão de 2018. Eu acho que não foi a mesma coisa, mas, assim, muito interessante, cara, de escutar. Depois passa pra Deixa Eu Te Dizer, que é uma outra música que eu passou batido pra mim também. Será que tá, cara, nessa daqui? Tá nesse disco. Você pode perceber que esse CD realmente passou bem batido pra mim, cara. E é uma música com uma letra bem curta, assim, sabe? Ele fica bem repetitivo, assim, mas é muito bacana também. Depois passa pra Embarueri, que originalmente é uma música dos Mulheres Negras, se eu não me engano, que era a dupla que o Maurício tinha com o André Bujanra antes de entrar na carreira solo. E que é uma música, assim, que tem essa versão dos Mulheres Negras, tem a versão do Mergulhar na Surpresa e agora a gente tem a versão aqui do Micro. De todas, é que eu mais gosto do Mergulhar na Surpresa. Mas assim, essa aqui também no Micro eu adoro. A das Mulheres Negras, eu vou ser sincero, eu não gosto muito. Assim, é uma versão um pouco mais dançante, é meio um pouco mais experimental, porque os Mulheres Negras eles eram bem mais experimentais que o Maurício na carreira solo, né? E a última faixa é Criancice, que tá nesse daqui Pra Onde Que Eu Tava Indo, só que nessa versão aqui do Pra Onde Que Eu Tava Indo, essa Criancice no Micro, cara, pra mim são bem parecidas e as duas são maravilhosas.
Inclusive é uma coisa que é engraçada, eu tava vendo uma entrevista do Maurício Pereira, se eu não me engano, era no canal do Bruno Ascari, no Som de Peso, e ele comenta sobre essa música, que tipo assim, já tinha gravado todo o disco, tinha feito toda a produção, tudo mais, e aí a mulher dele chegou e falou assim, depois de tudo gravado, já estava pronto assim e tal, a mulher dele falou, não vai ter criancice, não vai rolar essa música. E aí o que ele fez, cara? Arrumou lá na sala dele, na sala de estar dele, ele, o filho dele, que é o Chico Bernardes, que também tem um disco maneiro, uma carreira bacana também pra gente conversar aqui numa próxima, e, e fizeram todo o setup ali e tal, uma coisa mais crua também, e gravaram a versão. Assim, você consegue perceber que tá um pouco mais crua do que tava, mas não é aquela coisa tão perceptível. Talvez se nem tivesse falado, se eu não tivesse visto a entrevista e descoberto essa informação, talvez eu nem soubesse, nem ia percebendo, assim, sabe? Mas bom, cara, é isso. Micro é um descasso. Pra mim, cara, talvez seja o disco que eu mais gostei de 2022, junto com o Gêmeos, Terno Rei. Esse disco aqui é um disco que acho que valeu muito a pena como uma coisa assim, pra ficar registrado, assim, sabe? Você daqui 50 anos poder escutar e falar, pô, então era assim que eram shows dessa época do Maurício e tudo mais. E cara, o Maurício pra mim, falando mais sobre o artista agora, é um artista tão diferente, cara, é um artista que o jeito dele falar, as letras, as entrevistas. Ele é um personagem pra mim muito carismático, um personagem muito assim que, pá, muito bacana. Quando eu conversei com ele em 2018, ele foi super bacana, super gente boa, assim, sabe? Não é aquele artista que você fica tenso, é um artista que você conversa e é um cara que, sei lá, cara, gosto muito. Eu conheci ele por causa do Tim Bernardes e no final das contas eu virei mais fã dele do que da banda do Terno, assim, sabe? Mas é isso. Esse foi o primeiro vídeo. Como eu disse, não vai ter cortes. É uma coisa que eu acho que com o tempo vai melhorando. Vou falando mais, vou me soltando, vou aprendendo como conversar com a câmera. E é isso. Beleza? Deixa seu like aí, comenta sua opinião sobre o Maurício Pereira. Ah, inclusive, uma coisa que é legal, cara, que eu tava vendo uma outra entrevista dele. Tava vendo uma outra entrevista dele e eu fui surpreendido, cara, porque ele tava comentando sobre o micro. E ele falou, cara, sobre um show que ele fez numa hamburgueria vegana aqui em Limeira. E eu falei, caramba, cara, é uma coisa que ficou marcada assim no imaginário, assim, sabe? Tipo, foi realmente parte, assim. E é legal você escutar um disco, escutar uma coisa que você fez parte desse momento, assim, sabe? Mas é isso. Deixa seu like aí, compartilha, se inscreve, comenta aí sua opinião, vamos conversar. Beleza? Até uma próxima.